Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também lembrando assim que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Então a pessoa precisa de ter paciência para assistir a aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal, 1927. Anteriormente, as festas de Natal surgiu porque o nascimento do Filho de Deus foi o aprisionamento das trevas. E as pessoas sentiam-se muito felizes e presenteavam outros para que eles também se sentissem felizes. Hoje, a festa de Natal é uma troca mútua de presente. Não tem nenhuma significação. E a pessoa, se quiser fazer uma pesquisa, ela pode fazer na casa dos conhecidos, de localidade em localidade, de observando a significação que a festa de Natal tem para a pessoa. Muitos falam assim que é uma festa de criança, mas muitos adultos ficam perto da árvore de Natal recordando o tempo de infância. A significação nós tínhamos que lembrar assim, que é um esforço que nós tínhamos que desenvolver dentro de nós para vivermos de acordo com a força que impulsiona a criação e que nos impulsiona também. Quer dizer que quando a pessoa faz um esforço para viver de acordo com a força da criação que impulsiona a criação, essa força nós tínhamos que perceber que independente da pessoa, ela existe. Onde existe uma cascata, uma cachoeira, aquela água flui décadas, e aqueles que conhecem aquela cascata falam de dezenas de anos. Antes, aquela cascata, aquela cachoeira já existia. A força é essa, ela está movimentando. E quando uma pessoa tem uma necessidade dentro dela de fazer esse esforço, de conhecer as leis que o Criador instituiu, nesse instante que está sendo feito o esforço, dentro da pessoa tem uma calma. Quer dizer que se nós fizéssemos um esforço contínuo, como aquela cachoeira, para conhecer as leis e viver de acordo com a significação que essas leis nos possibilitam, então nós não passaríamos por nenhuma coisa dificultosa na vida, nenhum sofrimento, nenhum descontentamento, porque a harmonia que existe na criação, fazer parte dessa harmonia, naturalmente já vem um resguardo. Fica bem fácil assim de observarmos crianças. Quando a criança é educada, todos os adultos querem aproximar daquela criança. De uma maneira ou de outra, está sempre querendo a aproximação dessa criança também. Aquela criança que não está recebendo as orientações que precisam de serem recebidas, os adultos distanciam desta criança. Então, no nosso dia a dia, nós tínhamos que fazer um trabalho diário de observar a importância que nós estamos dando para a força que movimenta a criação e viver de acordo com essa força. Nós tínhamos que observar assim: todas as coisas apresentam uma utilidade. Se nós usarmos direito, vai ser útil. Se for usado erradamente, vira uma consequência. Então, no nosso dia a dia, nós tínhamos que lembrar assim, que a festa de Natal é uma importância da vinda do Filho de Deus, trazendo as informações para os espíritos humanos voltarem para a pátria do Espírito. É bem importante cada um fazer esta observação para ele mesmo, porque a melhora não é para as outras pessoas, é para ele mesmo, porque durante a nossa vida nós vamos armazenando dentro de nós
os dias que nós estamos vivendo. A nossa infância, a nossa juventude, o nosso período de amadurecidos, de envelhecidos. Então, quer dizer assim, se nós entrarmos na harmonia da criação, nós vamos fazendo um trabalho que também não depende da pessoa. A lembrança dos dias anteriores, do período anterior. Quer dizer que nós temos a oportunidade, se nós nos mantermos lúcidos, de trabalharmos de acordo com a luz. Se nós fizermos esse trabalho, então na velhice nós temos a oportunidade de fazer o resgate dos desvios que fizemos durante a nossa vida. Então toda a época da nossa existência é para nós o benefício de nos mantermos lúcidos e de caminharmos de acordo com a natureza. Nós tínhamos que lembrar assim, aquele esforço que nós tínhamos que fazer para nós. E se nós tivermos uma bondade conosco mesmo, existe uma coisa bem importante, como aquela criança que é educada e os pais têm um costume também de ter o conhecimento da força que nos movimenta na criação, através dos ensinos, então muda a irradiação. Se aquela criança, depois na fase de amadurecido ou de envelhecido, continuou com este processo, onde ela apresenta, ela torna-se querida e a função que ela vem a desenvolver na vida fica uma função mais agradável para ela mesma e para aqueles que receberão o trabalho feito por esse. Natal 1927. O começo dos presentes de Natal veio daquela época. As pessoas sentiram-se felizes e queriam então que os outros ficassem felizes também e os presenteava. Essa é uma condição bem importante assim, a significação. Então nós tínhamos que trabalhar dentro de nós para ver o caminho que nós estamos caminhando e aquilo que nós recebemos na infância. Porque o nosso comportamento está relacionado à nossa formação, à significação daquela formação que nós tivemos e o procedimento que nós precisamos de continuar tendo para nós. Toda a época da nossa vida é um trabalho assim. Não justifica a pessoa passar por sofrimento, passar por entristecimento, por nostalgia, por solidão. Não justificaria, porque quando a pessoa faz o movimento correto, ela entra na harmonia da vida. Então ela vai vendo que ela tem tantos resgates para ela mesma, porque quando nós fazemos um resgate, nós fazemos para nós, não é para as outras pessoas. Muitas pessoas mudam a maneira de ser depois do sofrimento. Quer dizer que a pessoa anteriormente estava caminhando contra aquela força que impulsiona o movimento da vida. Quer dizer que ela teve que parar, teve que sofrer para fazer uma reflexão. A bondade dentro de nós, a naturalidade, nós tínhamos que perceber uma coisa bem importante. Se uma pessoa anda na vida, no seu trabalho, na sua moradia, de acordo com aquela expressão que nós usamos frequentemente, assim, de uma maneira que não choca os outros, quer dizer que os outros não ficam incomodados do jeito que a pessoa atua. Ela vai e ela volta e ela não é percebida. Na nossa vida diária é dessa maneira. E nós tínhamos que fazer um trabalho da maneira que nós somos. Porque quando a pessoa é sociável, normalmente o jeito que ela comporta-se, aqueles com quem ela relaciona, sente feliz. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar também que nós temos que ter uma frequência boa. Do jeito que essa frequência existe, existe para todas as coisas. Natal 1927. Esse ato da troca de presente veio quando o Filho de Deus chegou
e as pessoas ficaram felizes, e com o aprisionamento das trevas e a felicidade das pessoas, então elas presenteavam outros para que os outros também se sentissem felizes. Entrar no movimento da vida tem a importância de nós ir desfazendo os fardos escuros que nós temos. A pessoa pode achar assim que ela não tem fardo escuro. Todos nós temos, porque teve o pé pisado e a pessoa ficou descontente com aquele que pisou, ou o outro que pisou propositalmente. Então são pequenos atos que durante a nossa vida nós fomos carregando, e nos falta a bondade interna para compreender as coisas que nós tivemos que vivenciar. Então, livrar dos fardos escuros, conhecendo a significação do presentear da vinda do Filho de Deus, das orientações as informações que nós tínhamos que ter, fica bem fácil assim, quando uma criança fica magoada com o outro, então o adulto retira aquela criança e explica: deixa ele, vem para perto de mim. Então logo em seguida aquela criança muda a maneira de ser e começa na nova fase daquele instante alegre. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho assim conosco, de compreender as fases da vida que nós estamos vivendo e compreendendo como é possível então fazer os resgates. Tínhamos que fazer um trabalho de perceber que as vivências anteriores, elas não se encontram no nosso cérebro. Fica bem fácil assim da gente ver criança que nasce com limitação física, com limitação de saúde. Quer dizer que o fardo daquela criança foi de uma época anterior. E muitas vezes também os pais estão envolvidos, porque dificilmente um pai, uma mãe, quando tem uma criança assim, eles aceitam aquela criança conforme aquela criança e faz todo um esforço. Mesmo anos depois, a gente observa que aqueles que ajudaram aquela criança muitas vezes morrem mais cedo, devido ao fato do esforço que fizeram durante a vida, entra naquela condição de fisicamente estarem enfraquecidos. O Natal, esse presentear, nós tínhamos que fazer esse trabalho de verificando assim a significação da vinda do Filho de Deus. Todo um trabalho que foi desenvolvido através de querer clarear as importâncias da vinda do Filho de Deus. Aqueles que estudam vão confirmando que não tem uma significação. Então sempre arruma justificativa para aquele final da vida do Filho de Deus serem como se fosse uma coisa leve. Então essa compreensão nós tínhamos que ter dentro de nós uma firmeza de saber assim que nós não aceitamos as informações que Cristo trouxe, e essas informações nós precisaríamos de entender assim. São informações que nos possibilita voltar para a pátria do Espírito. Todo um trabalho que foi feito através do Filho de Deus, logo em seguida ele foi esquecido. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós. Não é clareando outras pessoas, mas não aceitando a acomodação dentro de nós. Porque se nós não aceitamos, então aqueles que trazem informações que não têm coerência, para nós, esses não trarão informações. E todas as vezes que nós tivermos uma oportunidade de clarear um termo errado que vem nos apresentando sobre a importância do nascimento do Filho de Deus, nós tínhamos que ter o conhecimento e esclarecer aquele que está verbalizando erradamente. Então a vida de cada um teria que ser assim, com essa clareza, com essa maneira que nós tínhamos que ter para nós, os fardos escuros que nós nos encontramos envolvidos, esses fardos seriam clareados. Quer dizer assim, uma conduta que não condiz com as leis da criação,
essa conduta então seria amenizada. Fica bem fácil assim da gente compreender. Muitos e muitos falam assim que têm vontade de voltar numa época anterior para poder relacionar com aquele que num período ele o magoou, deixou descontente ou o prejudicou. Quer dizer que essa condição bem importante de nós sermos auxiliados, de poder lembrar do nosso passado, de fazer um resgate, de observando assim que a compreensão, porque muitos acham assim que teria que ter uma condenação por aquilo que foi feito. Não, se a pessoa está tendo agora uma clareza do ato anterior que ela cometeu, essa clareza possibilita também um resgate, porque houve uma elevação, compreendendo a pouca nobreza que nós temos, de uma maneira geral, essa falta de nobreza, de bondade, de polidez no relacionamento com outros, a gente vai observando que vem de criança, porque falam assim que as crianças precisam de socializar, mas também não fazem uma seleção do procedimento para uma socialização. Nós não podíamos assim relacionar com pessoas que não são polidas, que não seguem as leis que o Criador instituiu. Então a pessoa tem que lembrar assim, esses que não são polidos normalmente cometem atos induzindo outros a terem comportamentos também assim. Esses que se encontram com um procedimento de verificando o seu tipo de vida, compreende que o comportamento que não condiz com nobreza não está correto. Então as influências que nós recebemos e que muitas vezes nós valorizamos a outra pessoa por ela apresentar de determinada maneira ou por sua ascensão ser de uma maneira diferente. Acontece que nós temos uma coisa bem importante que o Criador nos possibilitou: o começo do certo e o começo do errado. Trabalharmos dentro de nós e depois, num processo de envelhecidos, as pessoas sabem que durante a sua existência, com poucas pessoas ela pode contar, comunicando com aquela pessoa numa necessidade e aquela pessoa prestar a serventia. Essa naturalidade nós precisaríamos de ter para nós mesmos. Uma naturalidade de conhecer os ensinos, de fazendo um trabalho de melhorarmos e de fazer um trabalho de quando presentearmos outra pessoa, tem que lembrar que a festa do Natal veio por essa significação, para que o outro sentisse feliz. Então a troca mútua que hoje existe de presentes e que num período anterior ainda existia um sistema de oração para aquele momento, nós tínhamos que fazer esse trabalho, que esse sistema de oração também não está correto. Porque se a pessoa está fazendo um trabalho de ter uma comemoração e tem hoje um costume de prejudicar a saúde, cada um é que tem que lembrar assim, para que nós tenhamos a condição de nos livrarmos dos fardos escuros da nossa vida, nós temos que ter comportamento que nos beneficia e que beneficia aqueles com quem nós estamos relacionando. Então a vida que nós tínhamos que ter um equilíbrio. No caso do alimento, comer o alimento, nós tínhamos que ter um alimento que nos possibilitaria um sistema que nós não tivéssemos faltando propriedade no nosso corpo de matéria grosseira. Não precisaríamos de ter as reuniões e as festas que representam somente comidas e bebidas. Natal 1927. Esse jubiloso acontecimento, esse ato, veio porque já tinha nas profecias as orientações para que o Filho de Deus viesse trazendo a maneira que os espíritos humanos tivessem a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Esquecemos das profecias,
esquecemos da anunciação que veio trazendo as anunciações da bondade do Filho de Deus, da maneira que ele nos trouxe as informações, nos possibilitando a naturalidade. Depois nós vemos assim que essa naturalidade existe de muitas maneiras. Existe na moradia, existe naquele profissional que tem o conhecimento. Fica bem fácil assim de quando uma pessoa procura um profissional para ter uma solução, qualquer profissional. Quer dizer que tem o conhecimento daquela função que ele está exercendo. A facilidade que ele apresenta o esclarecimento. Na moradia, a facilidade que aqueles adultos resolvem o problema daqueles informação. Um trabalho assim, e a gente vai observando que é sempre fácil. Quer dizer que os ensinos também se encontram assim, com uma facilidade, com uma maneira que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. As dificuldades que apresentam, nós vemos assim, em todos os sentidos. Quando o jovem quer iniciar uma função, um trabalho, as limitações que apresentam. Mas quando tem a naturalidade e aquele jovem apresenta-se com aquela disposição de assimilar as informações que está sendo dada a ele, então ele desenvolve mais facilmente. Dentro de nós apresentarmos uma condição bem simples de aceitarmos os ensinos como eles são, então dentro de nós vai tendo esta clareza. Nós vamos nos colocando numa condição do nível em que nós nos encontramos em relação à grandiosidade da criação. Esse procedimento a pessoa precisa de entender, porque no desenvolvimento do espírito humano tem os níveis e tem também a maneira que ele precisa de ter para assimilar as informações. Então ele tem que compreender o nível em que ele se encontra. Do jeito que aquele profissional tornou-se qualificado e que hoje ele transmite as informações conforme precisam, então ele vai possibilitando aqueles jovens que o conhecem assimilar daquelas informações. Dentro de nós, se nós tivermos essa simplicidade, também nós vamos ter facilidade para assimilar as informações, que essas informações são contidas no livro Na Luz da Verdade. A naturalidade. Então nós tínhamos que ter esse trabalho de observar assim que quando a pessoa tem a bondade dentro dela, tem aquela referência que o outro sente que ele tem a bondade e facilita a vida dele. É só perguntarmos uma informação para um profissional. Do jeito que nós perguntarmos, aquele profissional sabe como é que ele tem que responder. Então essa bondade que nós tínhamos que ter para nós a vida toda e caminhando de acordo com os ensinos, para voltarmos para a pátria do Espírito, é essa naturalidade que nós precisamos. Anteriormente, o início do presentear foi quando a vinda do Filho de Deus, a alegria que ele possibilitou para aqueles que perceberam da importância dessa anunciação. Então eles presenteavam os outros para que os outros ficassem felizes também. Hoje é um presentear mútuo, é uma troca de presente e que muitas vezes não tem uma significação. Cada um teria que fazer um trabalho de ir verificando o procedimento que ele está tendo em relação a um presentear, em relação à significação do Natal. Tem essa importância. A significação é o que prevalece na vida de cada um. Temos que ter uma mobilidade dentro de nós, de ir observando que quando apresenta uma limitação, não precisa de caminhar naquela limitação. E a pessoa tem outras maneiras de desenvolver, a maneira de ser nobre, de ser polido e de fazer com que o outro sinta bem nas suas proximidades. O trabalho é a vida toda, não é para um período. Temos que ter a bondade dentro de nós de termos um corpo físico sadio e que nós não precisamos de ter sofrimentos, porque nadar contra a correnteza, então a pessoa vai dando as braçadas e não sai do lugar. E isso apresenta, sim,
se a pessoa não desenvolve uma maneira de ser agradável, de ir qualificando na vida, naquilo que ela está pretendendo, ela vai apresentando as limitações. E essas limitações estão relacionadas por ela mesma. Porque se uma pessoa usa de maneira de entorpecer-se, ela tem a limitação também no desenvolvimento do seu trabalho e tem a limitação da saúde. E não está relacionado à idade que a pessoa vem a ter. Se a constituição daquela informação já vem enfraquecida, então agora ele tem a responsabilidade por ele mesmo de procurar ter o conhecimento. Quando uma pessoa fala que ela não tem culpa porque ela veio desta maneira, ela tem culpa porque o fardo que ela já trouxe de épocas anteriores agora apresenta a limitação. Ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é para essa importância, para que nós tenhamos a possibilidade de compreender a condição que nós temos no momento e vem também da influência anterior. Essa influência nós sabemos que existe de muitas maneiras. Se os pais têm uma bondade dentro deles, normalmente os filhos apresentam uma bondade. Se não tem essa bondade e apresenta limitação, normalmente os filhos apresentam também as limitações. Então, aquela maneira que existe para a pessoa fazer um trabalho de verificando os dias anteriores que ela teve e o procedimento que ela precisa de ter para os dias seguintes serem melhores. O fardo que nós carregamos de épocas anteriores é físico, é uma coisa verdadeira. E as tendências é bem simples assim, porque muitos pais falam assim, não sei com quem esse filho apresenta essas limitações. Às vezes o casal brinca que puxou o pai, puxou a mãe, mas isso é uma coisa verdadeira, porque é um fruto do casal. Então o procedimento que a pessoa tem que ter agora é melhorar. Depois nós sabemos assim que os ensinos que foram trazidos por Jesus são sempre ensinos simples. Nós precisaríamos de ter dentro de nós essa simplicidade para compreender a vida. Então, nos esforçarmos. Muitos fazem um trabalho assim, que julgando que se tivesse aquilo e se fosse diferente, ele também seria diferente. Nós não temos a condição de mudar o quadro externo, mas nós temos a condição de melhorarmos dentro de nós e de fazermos uma adaptação. Nós vemos assim que os animais têm mais facilidade de adaptar-se do que nós. Então, voltarmos para a pátria do espírito é um procedimento que a pessoa tem que lembrar que ela precisa de limpar os fardos pesados que ela tem. Tínhamos que ter essa naturalidade também de quando presentearmos uma pessoa, presentear a pessoa com aquilo que vai ser útil para aquela pessoa, de maneiras que ela fica feliz. Essa coisa bem simples assim que nós temos durante a nossa vida, de nos tornarmos felizes por nós mesmos, voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de conhecer o caminho, aquela naturalidade assim. Quando uma pessoa faz uma viagem, ela procura ser compacta e simples naquilo que ela precisa durante a sua viagem, a sua estadia e o período que ela precisa para voltar novamente. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento, nos tornarmos práticos, simples. E a simplicidade não está relacionada à falta de recurso financeiro. É uma condição interna, porque quando a criança apresenta uma simplicidade, uma naturalidade, o adulto beneficia aquela criança. Então, o adulto tem que lembrar assim, que a festa de Natal é uma condição que possibilita que ele tenha recordação da sua infância e que precisa de lembrar da bondade da vinda do Filho de Deus. Estuda o livro Na Luz da Verdade.